Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Chá para Despertar. Está a começar a ser hábito todas as semanas estarmos aqui juntos a falar um bocadinho sobre um dos temas dos vídeos que já fiz no passado. Os vídeos estão numerados, sejam bem-vindos, vocês estão a começar a entrar e sejam bem-vindos a este espaço. Estamos em época de futebol e, pelo que eu vejo, acabou agora mesmo. Portanto, venha ao próximo. E o tema hoje, deixa-me aqui colocar isto como deve ser. Ok. O tema de hoje é muito simples, porque o tema de hoje fala do vídeo número 29, criar atitudes. E, entretanto, sejam bem-vindos, vocês estão a entrar, espero que traga aqui o vosso chá, o meu está aqui deste lado. E mais uma vez, bem-vindos a todos aqueles que ainda, entretanto, estão a chegar. Eu estou aqui a fazer um pequeno texto para ver se a malta refresca as ideias. E agora vamos falar de coisas que podem vir a ser muito importantes para ti. Porque esse é que é o fundamento de estarmos aqui. É um pouco despertar e falarmos de temas que às vezes nem nos passa na cabeça e são tão simples, que faladas de uma determinada forma muito prática, conseguimos despertar para uma ideia nova e essa ideia nova é o suficiente para mudar tudo daqui para a frente. Ok, entretanto, já estão aqui. Chá de frutos vermelhos. O meu não faço ideia do que é. Tirei um a calha, mas é um chá. Então, olha, bem-vindos a todos. Entretanto, vamos começar. Já está tudo com a cabeça no sítio. E eu gostava de começar este Facebook Live, este live, e com este tema, com a frase com que eu concluí o vídeo que faz de tema deste live, que é o vídeo, o número 29, criar atitudes. E eu gostava que percebesses uma coisa. Nós estamos a ensinar os nossos filhos para o futuro ou para o passado? Aquilo que nós, pais, não sei se tu aí desse lado és pai ou mãe, mas se não és, um dia podes vir a ser ou não. Mas é importante percebermos, nós estamos a ensiná-los com aquilo que sabemos hoje. Mas é importante nós todos percebermos que devemos ensiná-los para aquilo que eles vão ser no futuro. E então aqui muitas vezes muda que nós não devemos usar as mesmas táticas que ensinaram connosco, porque as táticas que nos ensinaram a nós, os nossos pais e as nossas mães, ensinaram-nos táticas de há 20 ou 30 ou 40 anos atrás, certo? Que nós estamos a utilizá-las hoje. Então aqui a intenção é termos aqui algo de visão, tentar perceber como é que tudo se vai supostamente acontecer e precaver-nos nesse sentido. Porque eu acho que educar hoje uma criança é muito complicado. E para quem não me conhece, e já agora partilho, porque eu gosto muito de partilhar isto que eu vou partilhar, é que eu sou pai de 3 lindas meninas. E essas lindas meninas, aos meus olhos, são as mais bonitas do mundo. Como é normal. E se há algo que para mim é importante, é que eu, e neste caso a Mafalda, minha esposa, proporcione a elas uma vida, uma história, um processo, para que elas, quando tiverem 20 ou 30 ou 40 anos de idade, possam dizer assim, possam dizer algo do estilo, os meus pais prepararam-me bem. Mas isso só vai acontecer daqui a vários anos. Portanto, aqui a questão é, muito mais importante na prática do que preparar os nossos filhos para a vida deles no futuro, o mais importante aqui é tentar perceber, para tu tentares, estás aí desse lado, tentares perceber o que é que estás a fazer, de que forma é que estás a proceder com as tuas atitudes como pai e como mãe, de forma a seres o exemplo para eles. Porque se nós não sabemos como é que as crianças daqui a 20 anos, como é que as crianças de hoje vão ser daqui a 20 anos, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 20 anos,
Há algo que nós sabemos. As crianças, e todos nós sabemos, as crianças são autênticas esponjas. Elas copiam as atitudes, elas copiam todo o ambiente em casa onde elas vivem. Isso é tudo copiado pelas crianças e elas mais tarde ou mais cedo vão nos espelhar. Mas elas vão nos espelhar, também vai depender do processo emocional delas, porque há crianças que no fim de adultos, dependendo da forma como elas veem as situações, podem se virar para um lado ou virar para o outro. Até há uma história que eu penso que até já contei. Não sei se foi num vídeo, se foi num live, de um pai, penso que até foi num live, de um pai que era alcoólatra, que se drogava, que roubava, estava constantemente a entrar e a sair da prisão. Posso dizer que tinha um historial um pouco negro. E tinha dois filhos. Um dos filhos, já adultos, os dois filhos, um dos filhos também estava no mesmo caminho. Bebia, tinha uma vida um pouco muito parecida com a do pai. Roubos, entrar e sair da prisão. E o outro era alguém de sucesso. Alguém foi fazer uma reportagem, um repórter foi fazer um inquérito, umas perguntas, e fez exatamente a mesma pergunta aos dois filhos. Porquê é que tornaste na pessoa que és? E é engraçado que os dois responderam exatamente a mesma resposta. Com um pai como eu tenho, como é que você achava que eu me iria tornar? E se nós percebermos esta filosofia, vamos perceber aqui que houve uma carga emocional diferente nestes dois filhos. Porque o processo deles foi exatamente o mesmo. A aprendizagem deles foi exatamente a mesma. O que mudou aqui foi a forma como eles viam aquele ambiente à volta deles. Portanto, aqui a questão é, educar uma criança é super difícil nos dias de hoje, porque hoje vivemos numa sociedade muito complicada, muito avançada. Eu próprio no vídeo falo sobre isso. Nós vivemos numa situação muito acelerada, tudo é muito competitivo, é tudo muito rápido, é tudo tão rápido que nós, estou a falar de mim e alguém da minha idade, eu tenho 40 anos de idade, nós temos essa dificuldade porque nós nascemos, pelo menos eu, há 40 anos atrás. Eram coisas completamente diferentes. Hoje, aquilo que para nós é muito avançado, muito acelerado, para uma criança é perfeitamente normal. Não há nada diferente. Eu hoje vejo crianças, e às vezes vejo as minhas filhas dessa forma, coisa que eu tento sempre evitar, estão a agarrar num telemóvel ou num tablet e ao mesmo tempo a ver televisão. Estão a absorver duas informações ao mesmo tempo. Eu tento sempre que isso não aconteça. Mas muitas vezes não está no meu controle. Aqui a questão é como é que nós podemos fazer para que elas emocionalmente estejam fortes para quando elas forem adultas e a vida estiver no controle delas. Portanto, uma das coisas que é muito importante, e isso até falo no vídeo também, é que os nossos filhos devem, eu acho que vou alterar esta palavra do devem, eles têm que conhecer a nossa história. Porque as crianças absorvem muito mais a informação com histórias, em formato de histórias. Tudo aquilo que nós queiramos ensinar a uma criança, se for em formato de história, é absorvido. Se for em formato de ralhar, discutir, apontar defeitos, não, entra por um ouvido e sai pelo outro. E aqui entre nós, tu que estás aí desse lado já foste criança. Provavelmente já ralharam contigo também quando eras criança. Como é que tu te sentias quando alguém te ralhava algo que tu pensavas que até nem tinhas feito nada de mal? Como é que tu te sentias? Como é que reagias quando ralhavam contigo? Provavelmente entrava por um ouvido e saía pelo outro. Encontravas automaticamente uma desculpa para justificar que aquilo que fizeste estava correto. Como é que achas que os teus filhos reagem quando tu, como pai ou como mãe, fazes o mesmo a eles? É igual. Entretanto, enquanto a malta se junta, e já agora, bem-vindos aqui a este nosso chá, vamos provar que ele já está um pouco mais frio e já se consegue ver alguma coisa.
Como eu disse, a sociedade está a tornar-se muito competitiva. Muito competitiva. E isso acontece. Isso acontece porque a própria evolução da informática, tudo o que é evolução, quer seja informática, quer seja maquinaria, quer seja, sei lá, toda a evolução faz com que nós, seres humanos, tornamos muito competitivos porque andamos à guerra com quem? Com máquinas. As máquinas foram construídas com o único e objetivo de serem mais eficazes que nós. Então, se elas foram construídas com esse efeito, o que é que adianta nós, que temos determinadas limitações em relação à máquina? Não quer dizer que nós não possamos evoluir a nível físico, porque aquilo que as máquinas fazem é algo físico, não é? Como é que nós podemos ultrapassar as máquinas, e aqui que digo ultrapassar entre aspas, porque elas garantidamente que vão ocupar o espaço da mão de obra física. Porque é para isso que elas estão a ser construídas. Elas não estão a ser construídas só porque sim. Elas estão a ser construídas para a mão de obra física que nós, no passado, estava 100% no nosso controle. Toda a evolução está a fazer com que, provavelmente, não digo 100%, mas uma grande percentagem da mão de obra física vai ser feita por máquinas. Isso até é ótimo. É ótimo. Quantas pessoas não têm tendinites à conta de fazer um trabalho sempre repetitivo? Para que isso? A máquina faz. Agora, aonde é que nós, enquanto pais, hoje, devemos dar o exemplo para que os nossos filhos copiem, para que eles no futuro possam competir com as máquinas em algo que elas não têm? E que provavelmente, eu também posso estar aqui enganado, porque eu não sei como é que vão ser as máquinas daqui a 20 ou 30 anos, provavelmente até vão ser inteligência artificial ou algo do género, mas há algo que, não digo que seja impossível, mas que é muito difícil, e se calhar estamos a várias gerações disso acontecer. Se calhar, já não digo nada, não é? Mas essa entrevista que eu até falo no vídeo, de Jacques Ma, não sei se tiveram a oportunidade de ver essa entrevista aparece no YouTube, é cerca de 1 hora e qualquer coisa. Mas há um pequeno vídeo, eu até penso que partilhei na altura que publiquei este vídeo. Há um pequeno vídeo que é um resumo, um enxerto dessa entrevista, que fala das soft skills que nós, seres humanos, devemos treinar já para daqui a uns anos, quando as máquinas ocuparem uma grande percentagem da mão de obra física, nós podermos, de certa forma, ultrapassá-las por outro caminho, que é pelo caminho das soft skills. E as soft skills é simples. É os valores. As máquinas não têm valores. As máquinas têm programas. Têm programação. As máquinas não têm o valor da família, não têm o valor da bondade, não têm o valor da contribuição. Todos esses valores, quem não os tem, é importante que os adquire. Há várias formas de acontecer. Na maior parte dos casos, esses valores, de certa forma, de boas intenções, são conquistados com a dor. Eu não sei se posso dizer isto de outra forma mais soft. Eu até penso que falei isto na última sexta-feira, no chá para despertar anterior. Nós, quanto mais dificuldades temos, quanto mais pedras no caminho temos, quanto mais olhamos para baixo, mais facilmente vamos começar a olhar para cima. E no momento que olhamos para cima, e estamos a falar de algo espiritual, no momento que olhamos para cima, há algo que acontece cá dentro que aquece. E os bons valores serão uma consequência da quantidade de vezes que batemos no fundo do poço, até que abrimos a pestana e se calhar este caminho da maldade não é o melhor caminho. E começamos a ir pelo caminho da bondade, do coração quente, dos bons valores. Porque os bons valores atraem confiança. E qualquer empresa, quer queiramos, quer não, uma empresa é constituída por pessoas. E uma boa empresa, e quanto melhor é a empresa, melhor são as pessoas.
Então, se trabalharmos bem os valores, este primeiro soft skill que o Jack Ma fala, se trabalharmos bem estes valores, o valor, os bons valores, estamos já a um grande passo para conseguir ter grandes resultados daqui a vários anos, quanto mais não seja ser um bom exemplo para os nossos filhos, para que eles aprendam, não com a nossa dificuldade ou com a dificuldade deles, mas aprendam a copiar-nos os nossos bons valores. Essa é uma forma de aprender bons valores sem ter que sofrer. É copiar a nós, que estamos aqui, a nós pais. Porque eu, como disse, sou pai de 3 meninas. Elas estão a crescer, elas estão-me a copiar constantemente. A mim e à Mafalda, minha esposa. Estão-nos a copiar constantemente. Toda a nossa atitude está a ser espelhada para elas. E ao terem bons valores, há outro segundo soft skill, que é a crença. Elas vão acreditar mais nelas, a sua autoestima, a autoconfiança, tudo isso está em alta, porque elas trabalham, entre aspas, elas vivem rodeadas de bons valores. Rodeados de bons valores, atrai bons resultados, e bons resultados atraem autoconfiança, autoestima, crença pessoal, tudo isso. Esse é o segundo soft skill que o Jack Ma fala, e muito bem. Adquirindo toda esta crença pessoal, há algo que é outra consequência. Repara, isto é tudo uma autêntica bola de neve que acontece de uma forma muito natural, que é o pensamento individual. É o saber desenrascar. Alguém que está habituado a conseguir resultados não tem medo de dar o passo, de se desenrascar, de fazer. É alguém ativo, é alguém proativo. E alguém proativo é alguém que faz mais, provavelmente, que a maioria, porque a maioria das pessoas provavelmente não está a ver este vídeo, nem está sequer a adquirir este tipo de informação, porque, reparem, não sou só eu apenas sou um canal, se calhar de uma forma muito concentrada, de passar esta informação, porque esta informação existe em todo o lado e é grátis. Da mesma forma que estás a ver esta informação, podes ver outra. Os vídeos estão ao teu lado, provavelmente o YouTube irá, de certa forma mágica, identificar o tipo de conteúdo que estás a ver neste momento e ao lado as recomendações são equivalentes. Podem ser alguns vídeos meus, como podem ser vídeos de outra pessoa qualquer que diga a mesma informação. Portanto, a informação para começar pelos valores, passar pela crença pessoal e pela autoestima e o pensamento de alguém que é ativo, proativo, um pensamento positivo, um pensamento individual, alguém que consegue raciocinar por conta própria. E nós, muitas vezes, não conseguimos raciocinar sozinhos porque vivemos uma vida no passado de críticas, de pessoas à nossa volta de maus valores que sempre nos julgaram, apontaram-nos sempre para o defeito e não nos ampliaram as virtudes. Apontar para o defeito significa destruir a tua autoestima, ou a autoestima da pessoa a quem estamos a apontar. Mas se por outro lado ampliarmos os pontos positivos, estamos a aumentar a autoestima dessa pessoa. Estamos a fazer com que ela um dia vá ser desenrascada. Um dia ela vai ser ativa. Vai ser proativa. E uma pessoa proativa é alguém que trabalha bem em equipa. Jack Ma também fala do trabalho em equipa. Uma máquina não trabalha em equipa. Uma máquina não tem pensamento proativo. Tem um programa. Está programado para fazer aquilo e faz. Ponto. Não há cá diferenças. Pelo menos enquanto não houver a inteligência artificial. Mas isso daqui até lá, sei lá, quanto tempo é que isso vai demorar. Portanto, tudo isso acontece porque a pessoa que é proativa, que tem bons valores, tem boa autoestima, autoconfiança, alguém que gosta de trabalhar em equipa, é alguém que se preocupa com os outros. Eu penso que disse aqui 4 ou 5 ou 6 atitudes que Jack Ma fala, que nós, seres humanos, hoje, devemos começar a trabalhar. E vai começar por quem? Por quem está a ser copiado. Quem é? Nós, pais. Porque a sociedade está muito competitiva e não vale a pena. O próprio sistema de ensino, todo o sistema de ensino, e eu falo com muitos jovens, não digo que esse conhecimento não seja fundamental, claro que é.
é fundamental, quanto mais não seja para esticar o músculo do cérebro, porque há muitas disciplinas há muitos professores que passam a informação que na prática, na vida prática, no futuro, não vai ser utilizada, mas apenas foi útil para o momento em que aprendeu. Para quê? Para esticar, para desenvolver o cérebro. O sistema de ensino ensina o quê? Conhecimento, ensina informação e teoria. Repare uma coisa. Conhecimento está à distância de um clique. Informação, mais um clique. Teoria, na prática, é informação. Também está à distância de um clique. Não digo que ter esse conhecimento, claro que é importante. Claro que é importante. Porque esse conhecimento também nos vai servir de base para nós criarmos os nossos valores. Mas há determinadas características no ser humano que, se colocarmos uma grande percentagem, não digo que seja muito grande, não digo que seja a maior parte, mas que seja uma grande percentagem em focar as crianças, os nossos filhos, em ter boas atitudes, bons relacionamentos, habituá-los a lidar com pessoas. E isso significa muitas vezes desligar televisões, desligar telemóveis, significa... E como é que nós podemos evitar que uma criança agarre muito no telemóvel? É simples. Contar histórias. Se nós contarmos histórias... E quando eu digo contar histórias, não estou a falar de ler um livro. Histórias. A não ser... Claro que também é importante. Mas quando eu falo histórias, histórias nossas, pessoais. Do nosso passado, quando nós éramos crianças. Por isso é que eu digo no vídeo que é fundamental o teu filho estar aí desse lado. Se és alguém que tens um filho, o teu filho ou a filha deve saber toda a tua história, pelo menos a informação que achas que deves partilhar. E se não tiveres muita história, conta a história dos outros, do irmão, de uma irmã, de um tio, de um primo, de um vizinho, de um amigo. Conta as histórias, as tuas e as dos outros. Mas histórias. Existem livros, estão lá atrás, que também têm histórias. Se nós lermos os livros, aprendemos as histórias do escritor e contamos mais histórias. Toda a informação é muito bem retida numa criança quando é contada na versão histórias. Portanto, aqui a questão é, se o sistema de ensino ensina-nos a teoria e ajuda-nos a desenvolver o cérebro e a ginasticar todo o músculo do cérebro, o mais importante, e isso é que vai dar toda a diferença, porque eu conheço muita gente com muitos cursos e na prática não sabem falar. Também conheço muita gente que não tem curso nenhum e sabe falar muito bem e tem boas atitudes. Portanto, aquilo que vai reinar, se é que se pode dizer com esta palavra, no futuro, e se ouvirmos, e esqueçam aquilo que eu estou a dizer, ouçam aquilo que Jack Ma fala. Se ele diz aquilo com experiência, é alguém que é um dos homens mais ricos do mundo, ele é bilionário, é dono do maior comércio eletrónico a nível mundial, que é a loja online Alibaba. Podem pesquisar, que isso aparece em todo lado. Se ele diz isso, quem sou eu para dizer o contrário? Por amor de Deus. Não é? Vamos ver o nosso chá. Deixa-me pôr aqui. Então aqui a questão é, houve hoje no Facebook, houve uma amiga minha, provavelmente até poderá estar aqui a ver esta... Mas ela sabe quem é, porque a frase eu vou dizer mais ou menos como era. Era uma pergunta até muito engraçada que é: se pudesses comer as tuas palavras, a tua alma iria ficar nutrida ou envenenada? Porque tudo aquilo que entra pelos nossos ouvidos e entra pelos nossos olhos sai pela boca. Portanto, se queres contar coisas importantes para as pessoas que te rodeiam, para aquelas pessoas que tu valorizas, e eu falo das minhas filhas porque eu valorizo muito as minhas filhas, se queres contar algo muito interessante para elas, tens que ter muito cuidado com a informação que te entra nos ouvidos e pelos olhos. Se pudesses comer as tuas palavras,
A tua alma iria ficar nutrida ou envenenada? Esta frase foi muito interessante e eu acredito que a pessoa que pôs esta frase hoje no Facebook sabe de quem é que eu estou a falar. Portanto, aqui a questão é: filosofia, a filosofia é contribuir, e esta é a minha filosofia, é contribuirmos para tornar os nossos filhos o mais independentes possível, o mais rápido possível. E torná-los independentes é o quê? É deixá-los cair. Porque reparem uma coisa. Se eu, como pai, tiver a minha filha ao meu lado e ela cai no chão e eu, anda cá, e ajudá-la. Cai outra vez e eu, anda cá, ajudá-la. Ela levantou-se, é verdade. Mas ela tem consciência que não foi pelas suas próprias dificuldades. Não foi sozinha. Ela não se levantou sozinha. Se ela sabe que cada vez que cai, que erra, que falha, porque essas palavras vão ser utilizadas no futuro. Hoje, num bebê, é o cair. Mas alguém com 20 anos é o errar. Poderá não ser o cair já poderá ser o errar. Com 30 anos, a palavra se calhar já vai ser um fracasso. Fracassou. Não fracassou. Enquanto tentar, não se fracassa. Quando nós sabemos que caímos e conseguimos levantar sozinhos, como é que nós nos sentimos? Yes, consegui. Se eu me levantar com a ajuda, se eu me levantar porque alguém me ajudou, eu não vou sentir aquele yes. Se eu não vou conseguir, eu vou crescer sabendo que vou estar sempre dependente de alguém. E vou ser alguém introvertido, alguém que não tem autoconfiança, alguém que não tem autoestima. Não tenho autoestima porque sei que sempre que me levantei estava sempre alguém a ajudar-me. A ajudar-me a puxar para cima. Não. O puxar não é fisicamente, o puxar é verbalmente. É incentivar ao teu filho ou à tua filha, levanta-te, caíste, agora sabes-te levantar, levanta-te. Não é puxá-la, é deixá-la ela sentar sozinha. Porque ela depois sabe que caiu, mas que conseguiu levantar-se sozinha. A nível de autoestima, isso cresce muito mais. E vai torná-la alguém, no futuro, ativo, proativo. É alguém que caiu muitas vezes e sempre lutou para se levantar sozinha. Sabia que tinha ali um apoio, caso extremo, mas levantou-se sozinha. Foi alguém que criou e construiu a sua humildade. Construir humildade é alguém atrativo. É alguém que trabalha bem em grupo. Alguém que trabalha bem em grupo é porque se preocupa com os outros. E alguém que se preocupa com os outros é alguém que se sente bem a preocupar-se com os outros. E ao sentirmos bem a preocupar-nos com os outros, vamos aprender para poder contribuir mais e melhor e mais eficaz. Aquilo que eu estou a fazer basicamente é isto. Claro que eu provavelmente aprendi com as minhas dificuldades. Mas as minhas filhas podem aprender tal e qual como eu, ouvindo as minhas histórias. Terão algumas dificuldades, sim, claro que sim. Vai ser impossível não terem dificuldades, mas vão ter menos, possivelmente. E se calhar vão construir alguém equivalente ou até melhor, nunca se sabe. Pelo menos é isso que eu peço. Então aqui a questão é, penso que tudo o que eu falei foi treinar as emoções. Todo o crescimento de uma criança, tudo o que é criar atitudes, na prática é treinar as emoções. E treinar as emoções é sermos inteligentes e perceber, se fosse eu no lugar do meu filho ou da minha filha, como é que eu gostaria que me tratassem para que eu me sentisse bem no resultado? A resposta não tem que ser gostava que me ajudassem, não. A resposta pode ser, se calhar eu aprendi em cair para que eu hoje consiga levantar-me sozinho. Já estamos aqui há 29 minutos a conversa e hoje até bebi pouco chá. Espero que tenhas bebido mais chá do que eu. O meu ainda vai aqui a meio. Gostava de acabar este live com um TPC. Trabalhos para casa. E antes de eu dar o teu trabalho, que eu acho que deves fazer para casa, quero agradecer a vossa presença.
quero agradecer o vosso tempo, porque eu acredito que vocês, tu que estás aí desse lado, pertences a um grupo muito restrito, a uma percentagem muito pequena daquelas pessoas que procuram informação. E estamos a 30 minutos e se estás aqui ainda, pertences àquele grupo muito restrito das pessoas que um dia vão ser uns bons pais, umas boas mães e alguém que construiu boas atitudes. Eu acredito que sim. Mas para limar essas tuas arestas, há algo que eu gostava que tu fizesses. Para servires de bom exemplo. Portanto, faz uma lista de todas as características de um filho ideal. Ou de uma filha ideal. Características emocionais. A parte física não é para aqui chamada. Faz uma lista de todas as características daquela criança ideal. Aquela criança com 18 anos, que é aquela idade mais complicada. Quais são as características de uma criança, de um jovem, neste caso, de 18 anos? Quais são as Se tens uma filha, faz as características de uma menina ou de uma rapariga de 18 anos. Se tens um filho, faz as características de um rapaz de 18 anos. Depois, ao lado, uma folha A4, todas as características, divides a folha ao alto a meio. Na outra parte da folha, faz uma autoavaliação tua de todas as tuas características emocionais. E depois fazes uma coisa. Todas as características emocionais que tens, há de haver lá boas e más. Ou pelo menos boas e menos boas. Aquelas que achas que deves trabalhar em ti, trabalhas. E vais ver uma coisa, e agora para acabar. Quando trabalhares as tuas características que têm espaço para evoluir, vais olhar para o teu lado e o teu filho ou a tua filha tem as características daquela criança ideal que tu idealizaste. Obrigado pelo teu tempo. Para a semana há de haver outro tema qualquer e faz tudo para criar boas atitudes. Okay? Obrigado mais uma vez. Bom fim de semana e que tenha uma excelente semana na próxima semana. E vemo-nos por aí. Vocês têm o meu contacto, subscreve o canal e encontramos por aí. Obrigado.